Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Nós vamos abordar aqui o gerenciamento dos custos do projeto, o que é esperado de você em relação a essa área de conhecimento. Primeiramente, quero começar com o objetivo dessa área, que é o seguinte: nós temos aí como objetivo principal, é trabalhar para que os custos do projeto possam estar alinhados ou dentro, no caso, do orçamento aprovado. Esse é o grande desafio. Nós tivemos aí uma aula falando sobre cronograma, onde nós temos um desafio de trabalhar o término pontual do projeto, ok? E agora nós temos aí um outro desafio relacionado com também terminar os custos do projeto dentro do orçamento aprovado ou com o mínimo de variação possível. Esse é o nosso objetivo. Em relação aos processos de gerenciamento de custos, nós temos 4 processos. O primeiro, planejar o gerenciamento dos custos, que vai ali gerar o plano com as diretrizes relacionadas com custos do projeto. E aí depois nós temos aí um trabalho de estimar os custos. Eu quero saber quanto que vai custar o projeto em relação às atividades ou pacotes de trabalho. E por fim, nós chegamos aí num processo de determinar o orçamento, que o objetivo dele é gerar o orçamento do projeto, onde contém a linha de base de custos. Nós viemos lá desde definindo as diretrizes do projeto, depois estimando os custos e agora consolidando tudo dentro do orçamento do projeto, que mais tarde nós vamos utilizar no monitoramento e controle, no processo controlar os custos, também como um indicador de desempenho do projeto, para a gente poder saber se nós temos os recursos necessários para fazer o projeto e se aqueles recursos serão suficientes ao longo de todo o ciclo de vida. Esse é o nosso propósito. É claro que durante a execução do projeto as variações vão ocorrer e o gerente de projetos deve atuar para poder agir em cima dessas mudanças de maneira satisfatória e terminar o projeto com o mínimo de variação possível. Tudo bem? Em relação a conceitos-chave, nós temos aí o foco nos custos dos recursos necessários para completar as atividades do projeto. Então, focar nisso, o que a gente precisa realmente para poder fazer o projeto e aí determinar esses recursos necessários. Em projetos menores, os processos de estimativa e orçamento podem ser realizados de maneira conjunta, a exemplo do que é feito também no cronograma, onde nós realizamos todas as tarefas em projetos menores, realizamos todos os processos de maneira integrada. Aqui também pode-se fazer a mesma coisa de forma a produzir o orçamento do projeto. Essa adaptação é possível. Deve-se considerar o efeito das decisões do projeto, ou seja, as decisões normalmente elas podem ter impacto em relação aos custos do projeto, e aí nós temos que fazer uma avaliação para saber se podemos comportar essa decisão ou não, ou se devemos solicitar recursos adicionais. E temos também que reconhecer que diferentes partes interessadas têm sua própria maneira de medir os custos do projeto em tempos diferentes. Esse processo de medição, quando a gente está levantando custos do projeto, pode se dar em vários momentos. Olha, na tomada de decisão, quando a gente levanta valores, quando o pedido é feito, quando o item é entregue, quando o custo é incorrido. Então temos que alinhar expectativas, a maneira de medir esses custos, de forma a não ter divergência de ideias, de opiniões, e não gerar conflito de informações relativas aos custos do projeto. Outro conceito-chave aí nesse processo é o seguinte: em algumas empresas, o prognóstico e a análise do desempenho financeiro do produto do projeto é realizado fora do projeto. Às vezes o produto pode ter algum nível mais complexo, às vezes o projeto ele é grande e é necessário ter esse estudo por trás, envolvendo especialistas no assunto que vão auxiliar no processo, às vezes, de entendimento de fatores de custos associados com o produto, e isso são diretrizes que você deve considerar dentro do seu projeto. Vai chegar a informação pronta e você, ao gerenciar o projeto, você vai possibilitar com que aquelas características possam ser atendidas dentro do que você está desenvolvendo. Em relação a tendências e práticas emergentes associadas com o gerenciamento de custos, nós temos aí um conceito novo dentro do PMBOK, mas que não é novo na literatura. Esse assunto de prazo agregado está sendo abordado já em algumas décadas, mas que somente agora foi incorporado no PMBOK.
e que agora vai fazer parte também do contexto do exame PMP. Nós temos que entender o que seria o prazo agregado. Eu não pretendo aprofundar nesse assunto aqui agora, mas apenas para explicar para vocês rapidamente, é que nós temos um problema em relação à variação de prazo, no caso, né? Quando a gente calcula, utiliza de fórmula de valor agregado para calcular a variação de prazo, nós temos um problema, é que quando o projeto entra nas fases finais, o indicador de variação e de índice, eles apresentam uma certa deficiência, que mais tarde será detalhado para vocês. E por isso foi apresentado aqui o conceito de prazo agregado, né? Para a gente poder, que permite, no caso, inferir uma informação mais fiel em relação ao andamento, ao desenvolvimento do projeto. Então, em substituição à fórmula de variação de prazo, que seria valor agregado menos o valor planejado, nós temos aí o prazo agregado menos o tempo real, né? Explicando aí, né, onde tempo TR é igual ao tempo real no caso, e a variação de prazo, a interpretação no caso desse indicador segue a mesma lógica, só muda mesmo a fórmula de calcular, a maneira de calcular. E aí diz o seguinte, que se a variação de prazo ela for maior que zero, então o projeto ele está adiantado, ok? Se for igual a zero, então não houve, isso quer dizer que não houve variação, o planejado igual ao executado, e se for abaixo de zero, menor que zero, então o projeto está atrasado. Esse é um dos indicadores de prazo de gerenciamento de projetos. Nós temos também impacto no índice de desempenho de prazo. Aí nós temos uma nova fórmula, que seria o prazo agregado dividido pelo tempo real, ok? E aí segue a mesma lógica, nós temos aqui o IDP, se for maior que 1, projeto adiantado, igual a 1, não houve variação, e se for menor que 1, então o projeto está atrasado. Repetindo mais uma vez, o que muda é a forma de calcular, mas a interpretação dos indicadores permanece a mesma. Se você conhece já valor agregado, saiba que nós vamos detalhar melhor isso, nós vamos fazer exercícios para poder compreender esses conceitos. Se você não viu ainda, não se preocupe nesse momento que nós, da mesma maneira, nós vamos detalhar essas questões e aprofundá-las na forma que a gente precisa saber para poder fazer o exame PMP ou CAPM. Considerações sobre tailoring, né? Nós temos aí o gerenciamento do conhecimento, estimativa e orçamento, gerenciamento do valor agregado, uso de abordagem ágil e governança. No primeiro item, né, gerenciamento do conhecimento, a gente tem que pensar como nós vamos gerar ativos de processos associados com a gestão do orçamento, com o processo de estimativa, de maneira que isso possa beneficiar a empresa e projetos futuros, tá bem? Estimativa e orçamento, que tipo de estimativa está sendo adotada, abordada, o orçamento como foi construído, gerenciamento do valor agregado, cabe no seu projeto? Né? Normalmente é utilizado em projetos preditivos, é clássico em projetos preditivos, onde a gente consegue, né, estabelecer o escopo do projeto. Sem escopo do projeto não tem como gerenciar com valor agregado e, portanto, nós temos que utilizar de outros mecanismos para poder definir, para poder controlar custos, poder dar indicadores de desempenho de custos para o projeto. Uso de abordagem ágil, essa adaptação necessária, né, como que será feito o gerenciamento de custos dentro do projeto, num ambiente ágil. E aspectos de governança, né, em relação às políticas, nós estamos seguindo essas políticas, nós estamos aderentes às políticas da organização, então alguns tópicos que cabe a gente pensar em se tratando, no caso, de gerenciamento de custos do projeto. Considerações para ambientes ágeis adaptativos. O primeiro deles, que projeto de alto grau de incerteza e escopo indefinido pode não se beneficiar de cálculo de custos. A gente não vai conseguir calcular muito bem as estimativas de custo do projeto quando a gente lida com o escopo incerto, né? Essa é uma característica. E, ao invés disso, no caso, pode-se trabalhar com previsões rápidas, né, e alto nível de custos. Eu vou ter que trabalhar com o que é possível. Eu vou fazer uma previsão, por exemplo, de uma sprint. Quanto que eu consigo rodar dentro daquele... Quanto que vai custar aquela sprint para mim em relação a horas, ponto de função, seja lá qual medida que eu esteja utilizando para poder calcular o custo do projeto. Isso vai sendo feito aos poucos. Então, dentro do ambiente ágil, por exemplo, a gente não vai ter a estimativa final do projeto. Dentro do sistema preditivo, comumente nós podemos ter essa informação.
Escopo e cronograma são ajustados com mais frequência para que se mantenha dentro dos limites de custo, ok? Então, variou demais, então nós podemos atuar dentro do escopo, dentro do cronograma, fazer alguma coisa para tentar adequar a questão de custo dentro do projeto em se tratando de ambientes ágeis.